pessoal, tudo bom? Lisandro aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos mostrar como que a gente faz isso aqui. É uma animação que pode ser usada para muitas coisas. Essas frutas podem ser produtos, podem ser logomarcas, podem ser pessoas, podem ser várias coisas, os títulos podem ser textos, enfim. E eu vou mostrar como que a gente lida com várias pistas de vídeo. Eu tornei essa animação um pouco mais complicada exatamente para quebrar essa questão de às vezes muitas pistas de vídeo, pode confundir, pode atrapalhar. Não é isso. E outra coisa, eu já vou dar um gostinho do Photoshop aqui, de como o Photoshop interage com o Premiere, mesmo antes de falar do Photoshop. Beleza? Veja só, esse arquivo aqui foi todo montado no Photoshop, certo? Cada elemento desse aqui está separado, está com fundo transparente. A gente poderia pegar todas essas frutas separadamente e montar no Premiere? Poderia. Claro que isso seria muito mais trabalhoso, muito mais complicado, você pegar o mesmo tipo de desenho, com o mesmo tamanho, posicionar, enfim. E o Photoshop, como eu sempre falo, ele nos ajuda muito nessa questão. Essa composição já está pronta no Photoshop. A única coisa que eu fiz aqui foi fazer as entradas. E quando eu puxo um arquivo desse do Photoshop aqui para dentro, olha só o que acontece. Está aqui, o arquivo é esse aqui, vou puxar para cá. Ele abre uma janela perguntando o que eu quero que faça com esse monte de arquivo aqui. Pergunta se eu quero transformar tudo numa imagem só e eu digo que não, eu quero fazer uma sequência. Ok? Ele vai criar uma pasta aqui. Eu vou apagar essa pasta porque eu já fiz isso e a pasta está aqui em cima. Beleza? E aí ele abre uma pasta com todas as camadas que eu criei no Photoshop, nesse arquivo aqui que se chama Frutas Alimentos 3, cada camada tem um nome, certo? E aqui embaixo ele ainda criou uma timeline com todos esses elementos. Eu vou clicar nela. Veja, são 17 pistas de vídeo. Nossa, Lisandro, você está louco? 17 pistas de vídeo? Não, não estou louco não. Eu poderia fazer isso de forma mais simples, mas eu vou te mostrar como que é tranquilo fazer essa animação com 17 pistas de vídeo e depois de pronto, a gente através da função Nest, que eu expliquei na aula passada, a gente encaixa isso dentro de uma timeline, de uma edição maior, beleza? Então vamos aqui, vamos ver como que é simples isso. Primeira coisa, essa timeline que foi criada automaticamente pelo Photoshop, a gente não deve usá-la como edição, certo? Porque ela não vai estar na configuração da nossa edição Full HD que a gente está fazendo. Então eu só uso essa timeline para pegar essa organização que já foi feita de forma automática, selecionar tudo, dar um Ctrl C e colar na nossa timeline, certo? Que como eu vou fazer do zero, eu vou abrir aqui uma nova sequência, vou chamar aqui de Frutas 2, porque eu já tenho ali uma chamada Frutas, beleza? Vou marcar o vídeo 2, porque o vídeo 1 eu vou colocar um fundo e vou dar um Ctrl V. Vou aumentar com o mais do teclado. O que aconteceu? Agora eu tenho uma enorme timeline com 18 pistas de vídeo. Vou dar um Ctrl menos para diminuir essas pistas. Vou chegar aqui para baixo porque eu não quero mexer com áudio agora. Beleza? Vou lá para o início da timeline. Eu estou vendo tudo no fundo preto porque essas imagens têm fundo transparente, então não tem nada aqui embaixo. E por isso nem estou vendo o nome dos alimentos porque o nome também é preto, beleza? Vou pegar agora aqui na minha janela Project, aquele meu branquinho e colocar aqui na pista de vídeo 1, beleza? Está aqui embaixo. Uma coisa muito importante, quando eu vou fazer uma animação dessa com muitas pistas de vídeo, com muitos elementos, eu tenho que me organizar. Porque senão eu fico louco aqui na edição. Então, lá no Photoshop, eu já fiz uma organização e coloquei nome para as pistas de vídeo. Então, o título tem o nome do título e os nomes de fruta maiúsculo eu sei que é a fruta e o nome minúsculo é o nome da fruta. Então, pera maiúsculo é a fruta,
Pera minúsculo é o nomezinho da fruta. Maçã maiúsculo é a fruta e maçã minúsculo é o nomezinho da fruta. E assim eu fiz com todas, certo? Então eu sei o que é o que simplesmente olhando. Eu poderia até aumentar uma pista de vídeo ou outra para poder enxergar o elemento aqui, mas com certeza ia me complicar bastante e também eu não conseguiria ver o nome aqui dentro, certo? E aqui eu preciso de ter as pistas pequenas para caber tudo isso aqui, beleza? Vamos lá, vamos ver como que é tranquilo isso. A primeira coisa que vai entrar aqui é esse alimento ricos em fibras, este título. Então eu vou clicar aqui no título, vou vir aqui na janela Effect Controls e vou colocar uma transição de opacidade. Não vou colocar transição automática Ctrl D não, vocês vão ver por quê. Simplesmente vou vir aqui para o primeiro frame do título, marcar um keyframe aqui, andar 20 frames para frente, marcar mais um keyframe, venho para o primeiro keyframe e coloco 0%. Beleza, então o título já está resolvido, certo? Um pequeno fade de 20 frames. Agora eu vou clicar aqui na opacidade que eu acabei de fazer para esse título, vou dar um Ctrl C, vou selecionar todos os títulos que eu quero que entre assim, que são estes. Pera, apertei o Shift e segurei no teclado. Maçã, brócolis, ervilha, aveia, banana. Vou rolar agora o rolinho do mouse para cima, com o Ctrl apertado, certo? Com o Ctrl apertado, rolei o rolinho do mouse para cima. Apertei e segurei o Shift de novo, alcachofra e feijão. Beleza? E vou dar um Ctrl V para colar a opacidade em todas essas frutas. Está colado. Agora eu vou clicar o Home no teclado para ir para o início da timeline e dar um Play. E a gente vê que todas elas estão entrando da mesma forma. Beleza. A segunda coisa que vai entrar depois do título alimento é a fruta pera. Então eu vou vir aqui na fruta pera, vou fazer uma animaçãozinha para ela. Ó, estou no primeiro frame da fruta, vou fazer uma animação de escala, igual aquela que a gente fez no exercício da moeda. Ó, vou andar 15 frames para frente, vou marcar um keyframe, andar mais 5 e marcar um outro keyframe. Vou apertar mais no teclado para ver melhor aqui o Effect Controls. O primeiro keyframe com 0 para sumir a pera. O segundo keyframe com 120%. E o último keyframe com 100%. Já está, não precisa mexer. Beleza? O primeiro keyframe eu vou colocar Easy Out. O do meio eu vou deixar linear. E o último eu vou colocar Easy In. Beleza? A princípio, parece que tem algum problema com essa animação, certo? Vamos ver? Ok. Tem um probleminha? Sim. Calma que nós vamos corrigir. Ok. Essa animação já está pronta. E agora eu vou clicar aqui no Motion. Dar um Ctrl C. Clicar agora, selecionar todas as frutas com o Shift apertado no teclado, da mesma forma que eu fiz. Apertei o Shift e venho aqui agora, ó. Maçã, brócolis, ervilha, aveia, banana. Apertei agora o Ctrl, rolei o rolinho do mouse para cima, alcachofra e feijão. Vou dar um Ctrl V, ok? Digitei o Home do teclado, vou dar Play, ok. A única coisa que eu vou ter que fazer em uma pista de cada vez agora é acertar o Anchor Point. Por quê? Veja só. A gente já falou isso lá atrás. Vou clicar aqui na pera para a gente ver o exemplo. A pera é um arquivo em Full HD, desse tamanho, do tamanho dessa janela. Ela fica nesse cantinho e o centro do arquivo é aqui no centro. Então todo o movimento que ela fizer, ó, esse movimento que ela fez, ela está fazendo para o centro do arquivo, certo? O centro não é ela, o centro é ali. Então eu tenho que mudar esse centro. Então, essa é a única coisa que eu tenho que fazer diferente, que vai ser um centro para cada alimento. Então, agora eu já estou quase finalizando, vou clicar aqui no meio para enxergar tudo e vou vir aqui, ó, clico no Motion, esse aqui é o Anchor Point da pera, aqui na pera. Agora eu vou clicar na maçã, clicar no Motion, Anchor Point da maçã aqui.
brócolis, motion, anchor point aqui. Ervilha, motion, anchor point. Isso eu vou fazer com cada um. Só acertar o anchor point de cada alimento para que toda a sua movimentação de escala seja feita a partir desse ponto que eu estou marcando agora, e não do ponto que é o arquivo em Full HD, aonde ele foi criado, certo? Feijão, mesma coisa. Vou clicar Home aqui na timeline, vamos ver, já está quase pronto, certo? E agora, se eu tivesse uma locução, por exemplo, falando, esses são os elementos que nós elegemos mais ricos em fibras. Pera, maçã, eu ia sincronizando um com o outro, certo? Mas não tem essa locução, se vocês quiserem fazer como exercício, acho muito válido, né? Mas eu simplesmente agora vou desincronizar, atrasar um clipe do outro para eles não entrarem juntos. E essa desincronia poderia ser em sincronia com uma locução, certo? Que não tem, mas não tem problema. Eu vou fazer uma coisa mais ou menos padrão aqui. Vou abrir mais um pouquinho aqui, ó. Nas primeiras aulas, a gente viu alguns atalhos que a gente está usando pouco. Um deles é o ponto e vírgula. Quando eu clico ponto e vírgula, eu vejo uma janela em tela cheia. Qualquer janela, esse ponto e vírgula funciona assim, ó. Tá vendo? Estou vendo agora a minha timeline em tela cheia. E às vezes isso nos ajuda bastante. Porque agora eu não preciso ver as frutas, eu não estou precisando ver o vídeo agora. Agora é uma coisa técnica. Então, cliquei ponto e vírgula, ampliei o máximo a timeline. Vou agora aumentar a largura dos vídeos com Ctrl+, certo? E vou fazer a minha mudança de tempo aqui. Selecionei todos e vou digitar no teclado mais 15. Agora eu vou digitar todos menos alimento, mais 15. Vou diminuir com menos aqui do teclado para ficar mais tranquilo. Todos menos pera fruta, mais 15. E assim eu vou fazendo. Atrasar 15 frames de cada um. É aquilo que a gente já falou, né? Ah, é um pouco trabalhoso? Às vezes sim. Mas dependendo do que você vai fazer, vale a pena o trabalho, vale a pena o esforço. Isso aqui, ó, não é tão trabalhoso, é um pouco demorado, mas é uma coisa técnica. Você vê que eu não estou tendo que pensar. Eu estou simplesmente fazendo aqui, ó, clicando e adiantando. Se eu tivesse uma locução ali embaixo, eu ia simplesmente escutar, parar a agulha do play e colocar o nome ou a fruta no lugar onde eu quisesse. Beleza, quase pronto. Temos uma questão aqui. Por quê? Vou voltar aqui, ó, vou digitar ponto e vírgula de novo para a gente enxergar lá em cima. O que aconteceu agora? Vou diminuir de novo as larguras, Ctrl-. Eu estou vendo a minha animação ali, só que quando termina aqui, ó, o branco terminou, depois sumiu a palavra alimento, depois sumiu a palavra maçã, sumiu não sei o quê. Foi sumindo os negócios porque ficou muito desincronizado. Agora eu preciso que tudo tenha um tamanho mais adequado. Então o que eu vou fazer? Ó, vou selecionar tudo. Vou vir com a Selection Tool, letra V. Vou aumentar bastante, aumentei bastante. E aí vai depender do que eu quero, quanto tempo eu vou mostrar isso. Beleza. Quando eu achar que terminou, eu paro aqui a agulha do mouse e dou um Ctrl Shift K. Corto tudo de uma vez, apago o restante e está pronta a nossa animação. Vamos assistir? Bonitinho, certo? É complicado? Não, não é complicado. Eu não acho complicado. Agora, para lacrar, eu vou cortar mais aqui. Vou deixar só o branquinho aqui no final. Nesse caso, eu posso, como um objeto não está sobrepondo o outro, eu posso vir aqui, selecionar todas as pistas de uma vez só. Como que eu faço isso? Aperto o Shift no teclado e clico em qualquer pista. Pronto, todas as pistas são selecionadas. Vou desselecionar só a primeira, porque eu não quero dar fade no branco. E agora, com tudo selecionado, eu vou dar um Ctrl D. Beleza? Agora eu coloquei fade para todas elas. Então eu tenho o final de tudo junto, certo? Poderia ter um final
para o preto, né? Mas deixei dessa forma e está pronta a nossa animação. E foi por isso que eu quis explicar a função Nest da aula passada antes dessa aula aqui, para não assustar uma timeline dessa de 18 pistas. Na verdade, eu poderia, por exemplo, optar em deixar a fruta e o nome tudo numa pista só. Eu ia ter metade, eu ia ter 9 ou 10 pistas apenas de vídeo. Mas eu quis fazer assim para enriquecer a animação e mostrar que não é tão complicado assim trabalhar com várias pistas de vídeo quando se tem uma técnica, uma forma organizada de trabalhar. Beleza? E voltando aqui, a aula anterior do Nest serve exatamente para simplificar isso. Porque se eu estou fazendo uma edição numa timeline principal, onde eu falo de vários assuntos, pequenos assuntos que fazem parte de uma mensagem ou de um roteiro maior, eu não posso ficar com uma timeline com 18 pistas, 20 pistas o tempo todo. Porque senão, durante a edição, eu acabo desorganizando isso aqui que me dá um trabalho e depois eu tenho que voltar e, enfim, complica o trabalho. Então, nesse caso aqui, eu simplesmente vou pegar aqui uma outra timeline qualquer. Olha só, eu vou abrir uma sequência, vou colocar um nome qualquer aqui, ó, Nest Frutas. Ok, vamos supor que eu tenho essa sequência, é a minha edição principal, eu tenho vários clipezinhos aqui e de repente tem esse momento da fruta no meu roteiro, na minha animação. Simplesmente vou pegar essa timeline aqui, que chama Frutas 2, certo? Que é essa daqui. Essa timeline de 18 pistas é essa daqui. E simplesmente vou pegar ela e arrastar para cá. E ela vai ocupar nada mais do que uma única pista de vídeo e uma de áudio que eu posso apagar porque não tem nada nessa pista de áudio. E agora eu tenho uma sequência principal com a minha animação de 18 pistas de vídeo. Está toda pronta aqui, numa única pista, de forma muito mais organizada. Beleza? É isso aí. Valeu, um abraço